Paris Saint-Germain goleou ontem, né? Meteu 4 no campeonato, no Estrasburgo, no campeonato francês, mas o Thomas Tuchel foi demitido, tá? O Pochettino parece ser o front-runner, aquele que está na liderança nas pesquisas para assumir a condição de treinador do Paris Saint-Germain. Eu quero saber de vocês, primeiro se concordam com a demissão, se era hora do Tuchel sair. O Pretzel caiu aqui da nossa chamada. Não, eu caí, mas eu estava vendo no notebook, é que eu tive um detalhe aqui que acontece, tecnológico. Sim, acontece. Não, mas eu vou começar com você, Pretzel, exatamente porque você ficou ausente do papo e eu tô com saudade da tua voz. Então, assim, você mandaria o Tuchel embora, acha que foi um bom timing para a troca do treinador, e depois a gente entra aqui na estafeta com as possibilidades. Não, eu não mandaria embora, não. Não? Eu fiquei surpreso até. Eu fiquei surpreso porque é o seguinte, ó, eu não sou resultadista. Eu gosto de avaliar, o resultado é importante, mas eu gosto de avaliar também desempenho aliado ao resultado. O Paris Saint-Germain está jogando bem? Não está fazendo as suas melhores atuações. Mas dentro da proposta entre resultado e desempenho, está avançando. Avançou em primeiro no seu grupo, é verdade que com uma certa dificuldade na Champions League. Vai enfrentar o Barcelona agora. Pô, e para que mudar o treinador agora, apesar do jogo só ser em fevereiro? Mas para que essa instabilidade, né? Então eu acho que assim, ó, foi um conjunto de coisas, um certo desgaste de relacionamento. O Leonardo, pelo que eu tenho notado, e eu já entrevistei o Leonardo uma vez como executivo, ele não me parece ser um cara fácil, não me parece ser um cara fácil na relação, não me parece. Então, assim, ó, no campeonato francês está 1 ponto atrás do Lyon e do Lille, tem 4 derrotas, há muito tempo que não acontecia isso. Mas é o final do primeiro turno, tem um turno inteiro pela frente. Acho até que o Paris Saint-Germain será campeão. Então, eu acho que foi um momento equivocado. Tem a pandemia também. Nesse momento eu não trocaria. Eu iria até o fim da temporada com ele e aí trocaria. E tem o seguinte, né, Mauro? O Pretzel lembra da partida contra o Barcelona, que é obviamente o grande objetivo do time. Eu tenho a impressão que o Paris Saint-Germain ele precisa de um técnico de ponta. Eu não sei se a gente considera, ou se você considera o Tuchel um técnico de ponta, mas parece que ele fez boas coisas, inclusive pelo Neymar, no sentido de trazer o Neymar para uma outra função de jogo. O Neymar... Como? Matou? Isso, então você... O Liverpool que perdeu para o Sevilha na final da Europa League. Ah, aquele era o Matip, será? Aquele era o Matip? O Matip é camaronês, né? Henrique de volante. Boa, Henrique de volante, boa. O Matip é camaronês, né? Acho que ele nasceu na Alemanha, mas ele é camaronês de passaporte no futebol, né? Mas o Mauro, assim, o Tuchel parece ter feito boas coisas pelo Neymar, tá trazendo especificamente pro jogador brasileiro, porque ele passou a ter uma função diferente em campo, a participar mais do jogo. Mas assim, por que se igualar? Na minha cabeça, o Paris Saint-Germain, ele se igualou ao Barcelona, que vai ser o confronto lá na frente, ia ter um trabalho iniciante, um trabalho recém-iniciado, sabe? Pra que dar essa chance? Pra que dar essa chance pro Barcelona lá na frente, no mata-mata? Vamos aos nomes que temos aqui: Pochettino, Sarri, Allegri, Valverde, o Leonardo Jardim, que conhece muito bem o Mbappé, que fez muito bom trabalho no Mônaco, no futebol francês. Um outro nome qualquer que você acha que possa ser aí um nome interessante para o Paris Saint-Germain. Mandaria o Tuchel embora? E agora? Qual é o próximo passo? Bom, eu não mandaria ninguém embora de 23 para 24 de dezembro. É uma das coisas que eu também não... Entre tantas coisas que eu não teria a menor capacidade para fazer, era chefiar qualquer coisa, né? Eu posso fazer um monte de coisa, mas chefiar... E um monte de coisa ao mesmo tempo também, né? Ao mesmo tempo, com certeza. Mas, assim, uma que eu não saberia era demitir. Até contratar, já ajudei a contratar algumas pessoas, mas demitir, até já ajudei também, mas, enfim, sejamos justos, né? Mas, assim, não teria a menor condição, né? Não tem a menor condição, não saberia fazer, e por isso que eu respeito muito os chefes, porque são coisas dificílimas que eu não teria a menor condição de fazer. Mas, enfim, mas certamente não faria de 23 para 24, né? De dezembro. Eu até talvez já tivesse demitido o Hans Tuchel, que eu acho um bom treinador. Foi um trabalho muito interessante, eu entendo, no Borussia Dortmund, nem tanto no Paris Saint-Germain, ainda que vice-campeão da Europa, pelo que teve, para circunstâncias e tal, mas eu não acho que fosse o treinador que eu teria contratado. E todas essas opções que você coloca, nenhuma me parece ser legal, tá?
Esses aqui são todos desempregados, tá? Eu acho isso, então. A gente não botou ninguém empregado mas isso é legal. Até por respeito, tá? Até porque senão vai falar. Então, desses nomes todos, não tem nenhum que eu falar, esse é o cara. Pode ser o Pochettino, claro que pode. O Sarri eu gosto muito também. Acho até que seria interessante. Mas, e de novo, os motivos que levaram agora o Paris Saint-Germain a tomar essa decisão, ainda que para mim extemporânea, demite dia 26, tá? Mas e daí? O Natal, cara, sabe? Embora, imagino que a multa vai garantir o Natal da família Tuchel até o final da estratosfera. Mas, enfim, também não é a questão só de grana, né? Tem uma série de coisas envolvidas e, aliás, às vezes, mais importantes do que o próprio dinheiro. Mas assim, Sarri, sem convicção. Teria demitido o Tuchel, repito, até talvez antes, né? Mas eu achava que poderia vir alguma coisa legal do Paris Saint-Germain, mesmo com esse esquema aí, tá? O Tuchel. De novo, pode ser alguma coisa que a gente não sabe. Como eu repito sempre, a gente não sabe nem 2%, né? Do que acontece. E assim, eu iria de Sarri, tá? Com convicção? Não, nenhuma convicção. Mas eu iria de Sarri. O trabalho do Leonardo é bom? Dá para discutir também bastante. Eu acho que sabia? Eu vou te falar, eu acho que é. O Paris, eu vou te falar por que eu acho que é, Prétio. Porque o Paris Saint-Germain tava meio sem comando e meio bagunçado, né? Tava meio que assim, boiando. Tava no mar revolto, boiando, parecia. Ele chega lá e começa a organizar a situação do Neymar. O Neymar parece que tá bem mais satisfeito agora do que estava antes da chegada do Leonardo, que era um dos grandes trabalhos que ele precisava fazer, se não fosse o principal trabalho dele. Mas o Neymar tinha batido de frente com ele no início também. Mas princípio virou o jogo, né? Mas assim, ele teve, na cabeça dele, ele teve que chegar com o pé na porta, chegou e a coisa de repente organizou. E o Paris Saint-Germain tá parecendo ter um norte. Mesmo que trocar de técnico é normal. Trocar de técnico faz parte. O Tuchel, mas aí eu vou... O Tuchel ficou pouco tempo lá. O Tuchel ficou 2 temporadas e meia, né? É discutível. O Brunoro, eu conversei com o Brunoro no sábado passado sobre a situação do Cruzeiro, e aí ele falou o seguinte, ele é um executivo do Cruzeiro hoje, e ele disse o negócio seguinte, o executivo hoje, em determinado momento, está mais forte que o treinador, quando não deveria. Quando não deveria. Quando não deveria. Na hierarquia, hoje é o seguinte, jogador em primeiro, executivo em segundo e treinador depois do presidente. O executivo é mais forte que o treinador hoje. O Pretzel, assim, mas na hierarquia de uma empresa, é muito natural que todo mundo que fala que o presidente vai mandar o executivo... Mas empresa é uma coisa de clube de futebol. É o único lugar em que o patrão manda quer dizer, o empregado manda no patrão, o time de futebol. É o futebol. É o futebol. Mas acontece o seguinte, é porque se o executivo não tiver o executivo ele tem que ser o cara que manja muito de bola, manja muito de tudo, para ele que vai contratar e demitir o treinador. Ele tem mais poder do que o treinador. Não é porque o treinador fez um mau trabalho que todo executivo sempre tem que ser mandado embora. E no caso dos Paris Saint-Germain... Mas aí tu tá concordando comigo na hierarquia. Jogador em primeiro, executivo em segundo. Treinador vem depois. Tu tá concordando comigo. Não, sim. Não, eu tô concordando com o Brunoro, mas achei que você tinha falado com um tom crítico sobre isso, entendeu? Que você não concorda. Não, mas eu não concordo. Eu não concordo com isso. Então a gente discorda. Eu acho que essa hierarquia, eu não vejo problema nenhum em a hierarquia ser essa. Eu discordo. É aí que a gente discorda. Eu não vejo problema porque ele que está contratando o treinador e às vezes ele vai acertar, às vezes ele vai errar. Se ele fizer uma cagada monumental, talvez ele também tenha que ser saído, né? Ou tenha que se sair, mas em via de regra, você ficar 2 anos e meio com o treinador e achar que está na hora de trocar, faz parte, não é uma relação que deu super errado. Vitor, a gente tem algumas opções de treinadores aqui, Pochettino, Sarri, Alegre, Valverde, Jardim. Silhueta, você escolhe quem tem que ser e quem você contrataria para a condição de novo técnico do Paris Saint-Germain. Considerando que o Lisca ele está fora da linha de ação. Lisca doidou? Mas enfim, me parece assim, e eu rascunhei aqui um roteiro para gravar um vídeo para o canal do Esporte Interativo que vai subir daqui a pouco. Eu acho que me parece que era o PSG querendo achar um motivo para demitir, né? Assim, você olha e você fala, o Tuchel parece que não vai ficar, o nome do Tuchel 2, 3 semanas atrás estava linkado com o Manchester United, né? Então começou um rumor forte lá na Inglaterra, aí você pega o PSG, terceiro colocado do campeonato francês, já perdeu 4 partidas no atual campeonato,
PSG perdeu 4 jogos no atual francês, é muita coisa. Então, beleza, só que, mal ou bem, o Tuchel é o técnico que levou o PSG até mais longe na Champions. Fez com que ele ficasse até o dia 24/12. Foi o que. Porque se não chega, já tinha sido chutado antes, né? Que tu falou, né? Se ele cai ali para a Atalanta, que ele passou um aperto grande, a gente viu, ele ia rodar. Contra o Leipzig ele já dominou e contra o Bayern teve suas chances e perdeu. Mas me parece que o PSG arrumou um motivo. Me parece que ele estava ali e ele falou, qual é o motivo? Pintou o motivo. O motivo é que é terceiro lugar do Campeonato Francês, ainda que esteja 1 ponto atrás só do Lyon e do Lille. Então, dito isso, me parece que era e que acho que é uma coisa ali que viria a acontecer daqui a 6 meses. Ou não, né? Se o PSG é campeão, ia mandar ele assim mesmo? Ou iam correr para renovar? Mas a tendência é que isso acontecesse. Concordo com o Mauro, né? Você mandar hoje é uma situação complicada, véspera de Natal. Não que o Tuchel vá passar nenhum aperto, né? O Natal dele não vai ter nenhuma coisa, ao contrário de muitos trabalhadores que têm sido demitidos no fim do ano e a perspectiva deles para frente é muito complicada, mas enfim. Mas, de fato, o momento, e aí também prevalece de você pensar, se era para mandar, manda logo agora, que você vai ter aí, sei lá, 40 dias, 45 dias até a volta da Champions, e o PSG vai enfrentar o Barcelona, a gente sabe lá o sorteio lá no meio de fevereiro. Sobre reposição, você tem que ver o que pensa o Leonardo. Se ele já quer eleger, se ele já quer escolher o técnico, que vai ser o técnico que vai desenvolver o trabalho, eu acho que ele deveria ir com o Pochettino. Se ele quer um técnico para estar mais pronto para dar resultado, ou dar mais pronto para nessa Champions aparecer bem, talvez acho que o nome seria o Allegri, né? Vale lembrar, o Allegri no primeiro ano levou uma Juventus para a final da Champions, então talvez ali, e eu pessoalmente eu gosto do trabalho do Allegri, acho que muita gente trata ele como uma chacota ali e tudo, mas ele botou 2 Juventus diferentes em final de Champions, né? Então não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. A Juventus que foi a final com o Barcelona era Juventus de Pirlo, de Vidal e Pogba, Tevez e Morata. A Juventus que foi a final depois era a Juventus de Khedira, de Bala, Mandzukic. Então são times bem diferentes, né? E ele foi a 2 finais. Então, se você está pensando assim no curtíssimo prazo, fala assim, eu quero um técnico para terminar a temporada e que me dê mais chances de ir longe na Champions. Eu iria de Allegri. Se você está falando, já quero escolher o técnico que vai ser o técnico que eu vou trabalhar. O técnico, como diria o Lucha, o técnico do projeto. Do projeto. Aí eu iria com o Pochettino. Pretzel, só para saber a sua opinião, o Mauro lembrou aqui com algum interesse o nome do Sarri, Pochettino e Allegri citados. Você já falou sobre a demissão. Quem você contrataria, Pretzel? Na lata. Eu não tiraria o Tuchel, foi isso para deixar claro, né? Ok, mas já foi. Se tivesse que tirar, o que realmente me parece é o Allegri mesmo. O Allegri com o Milan também foi bem, né? Foi campeão italiano. Com o Milan foi o último suspiro do Milan, foi com o Allegri. Então eu acho que nesse momento seria o Allegri. O Pochettino acho que tem um rei na barriga de vez em quando ele fala, mas tudo bem. Né? Eu gosto dele, eu gosto do Pote, como eles falam lá na Inglaterra.